Olá, gente, graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Gabriel Sanches, sou líder de GC, lidero o GC do Gersino Coelho aqui em Petrolina, e é um prazer estar aqui com vocês, é com muita alegria e entusiasmo que eu venho corresponder a esse convite e agradecer a oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre como ser guiado pelo Espírito, um tema muito relevante no nosso meio, principalmente no nosso meio cristão, que nós entendemos que ao aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então nós vamos aprender isso. Por que nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo? Porque você não vai ser guiado, você não vai se deixar ser conduzido, porque a palavra diz que aquele que se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo é filho de Deus. Então você não vai se deixar ser conduzido por alguém que você não conhece. Você não vai deixar um estranho chegar para você em uma cidade que você não conhece e dizer: bora por esse caminho aqui, vamos fazer essa rota aqui, eu conheço um atalho, bora pegar um beco escuro ali. Você não vai seguir esse cara, você vai seguir quem você conhece. Imagina esse cenário na sua cabeça, não seria diferente? Se chegasse um amigo seu que você conhece há longa data e dissesse: cara, eu conheço essa cidade, vamos por ali, vamos fazer esse caminho? Você seguiria com muito mais tranquilidade, ou você não seguiria o estranho, você seguiria seu amigo, que é o certo a se fazer, e você iria tranquilo, você iria até dando risada com ele. Então é por isso que a gente deve aprender sobre o Espírito Santo. E infelizmente, o Espírito Santo, sendo uma pessoa da Trindade Divina, é a última pessoa a ser estudada, a última pessoa a ser considerada. Infelizmente isso tem crescido muito mais e nós só ouvimos canções. Nós ouvimos canções de Deus, o Pai, Cristo, o Filho, mas nós não ouvimos muitas canções sobre o Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo em nosso meio. Infelizmente isso tem se tornado muito mais comum, infelizmente isso tem se tornado muito mais alastrado no nosso meio. Então nós vamos aprender hoje sobre quem é o Espírito Santo, o que ele faz e como ele age. A presença do Espírito Santo, antes da gente entrar nesses tópicos, ela é indispensável na nossa vida. Além de todas as atribuições que ele tem ao nosso redor, no mundo ao nosso redor, ele também passou a morar em nós quando nós aceitamos a Cristo. Gutierrez Siqueira, o escritor do livro Pneumatologia, o que é pneumatologia? É um nome difícil, um nome estranho. É o estudo do Espírito. Pneuma, Espírito, logia, logos, que é o estudo, né? A teoria. Então é o estudo do Espírito. Em seu livro, com o nome Pneumatologia, ele diz: a vivência com o Espírito Santo é muito concreta. Não é meramente mental ou espiritual. Ela também envolve, e de forma especial, o corpo. É, portanto, curioso e necessário conhecer melhor a pessoa que faz de nosso corpo um recinto. Por isso, além de ele ser uma das 3 pessoas da Trindade, ele também mora em nós. Então nós precisamos conhecer quem é esse inquilino que mora na nossa casa. Então, vamos entrar nos 3 tópicos que vão ser a base desse devocional. O que ele faz, quem ele é e como ele faz o que ele faz. Quem ele é? Nós entendemos, como eu disse na introdução, como eu vim falando agora, que ele é uma das 3 pessoas da Trindade. Ele faz parte ali de Deus. Deus é um com Jesus e com o Espírito. E o Espírito é um com Deus e com Jesus, assim como Jesus é um com Deus e com o Espírito. Eles são um. Então, eles são uma pessoa só e eles agem de acordo com a sua vontade. Além disso, ele também é o Paracletos. O que é o Paracletos? Paracletos é a palavra usada por Jesus antes dele subir aos céus para dizer: eu enviarei o Consolador, eu enviarei aquele que é igual a mim. Então, Paracletos é esse que é igual a Cristo, que veio para nos consolar, que veio para habitar dentro de nós e nos ensinar, nos lembrar de todas as coisas que nós ouvimos Cristo falar. Amém? Agora, o que ele faz? Entre todos os seus atributos, o Espírito Santo nos auxilia no que nós falamos, no que nós fazemos também. Como está escrito em João 14, 25 e 26, na versão NVI. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, Jesus dizendo: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito Santo também vem para convencer o mundo de algumas coisas. Em João 16, do 7 ao 11, na mesma versão NVI, diz o seguinte: mas eu vos afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei.
Nessa passagem, os discípulos estavam dizendo que não queriam que Jesus se fosse. Ele tinha morrido, ele tinha ido, tinha acontecido tudo aquilo, e aí eles não queriam que ele fosse, queriam que ele ficasse, queriam que ele ficasse com eles. Mas ele disse que ele precisava ir para o conselheiro vir. Esse conselheiro é o Espírito Santo. No versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, o Espírito Santo vem para convencer o mundo de algumas coisas. Ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós pregamos, quando os ministros vão lá no palco e falam, eles falam as palavras inspiradas pelo Espírito, para que o Espírito vá ao coração das pessoas que não creem em Jesus, que não veem Jesus, como ele disse. Então ele que vai ao coração delas e convence elas da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo que faz a obra. Nós somos apenas canais. E agora, como ele age? É o último tópico e é o mais importante que nós podemos ver aqui. Por último e não menos importante, né, como é dito. Ao redor da Bíblia a gente vê várias maneiras que o Espírito Santo age. Mas eu queria ver aqui com vocês duas dessas maneiras. Como um vento impetuoso e como tranquilidade. O vento impetuoso é a primeira das duas. O Espírito Santo age em alguns momentos como um vento impetuoso, como algo explosivo, como algo aleluiado, como a gente pode ouvir, né? A gente vê esse exemplo lá em Atos 2, a partir do versículo 1 ao versículo 4, que é conhecido como o dia dos Pentecostes, o dia dos Pentecostes. O que é esse dia? O dia do Pentecostes foi conhecido como o início da igreja. Isso a gente estuda no Rema, em História da Igreja. Quem não fez o Rema ainda, faça, é muito bom. Mas a gente entende que o dia de Pentecostes marcou o início da igreja. Então, em Atos 2, do 1 ao 4, diz o seguinte, que foi a promessa de Jesus, que ele disse que ele iria e enviaria o Consolador. Esse é o cumprimento da promessa de Jesus, o dia que o Consolador chegou à terra. Então, Atos 2, do 1 ao 4, diz, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse é um exemplo do vento impetuoso, do momento mais forte, aquele momento em que você está ali na igreja, num culto, num louvor, e aí o Senhor libera uma palavra, e aí todo mundo, aleluia, levanta a mão, outros pulam, outros correm, outros dão um peixinho no chão. Esse é um momento como um vento impetuoso, aquele momento mais alegre, mais firme. Mas também existe o momento da brisa suave. A mesma pessoa que agiu como um vento impetuoso, a mesma pessoa que eu digo é o Espírito Santo, porque estudando sobre ele a gente entende que ele é uma pessoa. Ele tem emoções, ele tem pensamentos, mas isso fica para outro dia. Essa mesma pessoa que agiu como vento impetuoso também agiu no Antigo Testamento como um vento suave, como algo tranquilo, como algo silencioso. A gente vê o exemplo disso lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, quando Elias, o profeta, Elias, grande profeta, que foi assunto aos céus com carruagens de fogo, com cavaleiros de fogo, ele não experimentou a morte, mas ele experimentou uma subida aos céus com honra, com honrarias da própria parte de Deus. Esse mesmo Elias, depois dele ter literalmente humilhado profetas de Baal, fazendo lá aquele sacrifício, ele pediu para que eles fizessem um sacrifício deles, e foi aquela bagaceira, eles se chicoteavam, se machucaram, e aí Elias zombava deles e dizia, fala aí mais alto que o seu Deus não está ouvindo, acho que ele deve estar dormindo. Fala aí mais alto. Esse Elias que fez isso, depois pediu para Deus que descesse fogo do céu sobre o seu sacrifício. E desceu o fogo do céu e a palavra diz que o fogo lambeu não só os cordeiros que ele colocou ali, os novilhos, mas também a água que ele tinha colocado no lugar. Foi um fogo muito forte. E esse vento impetuoso, Elias, que fez isso, ele estava
nesse momento, e depois ele se encontrou com um cansaço. Apesar de fazer tudo isso, Elias, ele era humano. Ele se encontrou com um cansaço. E então, nos versos 10 ao 13 de 1 Reis, ocasiona nisso. Ele respondeu, Elias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, então: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava ali, no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus age, o Espírito Santo age, como um vento impetuoso, mas também como uma brisa suave. Nós devemos buscar como cristãos o seu agir mais importante e julgar ele mais importante do que como ele vai agir. Nós devemos buscar a sua presença acima de como ele vai trazer a sua presença até nós. Nós entendemos que buscando, dando mais importância à pessoa do Espírito Santo e a ouvir a sua voz do que como ouvir, do que como as pessoas correm, do que como as pessoas gritam. Mais importante do que isso, nós devemos considerar a presença e a pessoa dele. Nós devemos tomar cuidado porque o apóstolo Paulo nos adverte para que nós não apaguemos o Espírito. Karl Rahner, um dos mais influentes teólogos do século XX, disse que o mais grave da advertência do apóstolo não está apenas na lembrança de que o Espírito pode ser extinto na igreja, mas que nós podemos ser esses extintores. Se nós buscarmos demais as maneiras, ou quão alto o irmão grita aleluia, ou quão baixo o outro não grita, se nós julgarmos uma pessoa estar recebendo ou não do Espírito, ou julgarmos o mover dele, mas a partir de coisas que nós podemos controlar e não mais a partir do que ele realmente quer fazer, pode ter certeza que nós seremos esses extintores. Nós seremos aqueles que serão lembrados por apagarem o Espírito naquele momento. Temos que tomar cuidado com isso. Eu não sei você, mas eu não quero ser lembrado por isso. Amém? Então é isso que nós podemos falar hoje, é isso que o Espírito Santo falou no meu coração para falar aqui para vocês hoje. Tem muitas mais coisas que eu queria falar, que eu queria dizer aqui para vocês, mas infelizmente pelo tempo não posso. E vamos ficar aí para outros episódios. Amém? Mas antes eu queria fazer uma oração e queria expressar o meu desejo para você. O meu desejo é o mesmo que o Gutierrez Siqueira escreveu no seu livro sobre pneumatologia. É que a leitura deste livro, ou ao assistir esse devocional, incentive você a buscar a chama do Espírito Santo, a chama que aquece o coração humano. E minha oração é que o Senhor, sim, que o Espírito Santo de Deus incendeie a sua vida com um fogo pentecostal. O fogo que purifica, limpa, transforma e renova. Vem, ó Espírito, Deus quer tocar na nossa vida na totalidade, incluindo suas emoções e seus amores mais profundos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento, te agradeço por essa palavra que foi ministrada. Peço que ela toque ao coração daquele que ouviu e assista às necessidades dele, Pai. Eu espero que o seu Espírito Santo visite aqueles que estão assistindo, Pai, de maneira forte, de maneira impetuosa, mas também como uma brisa suave, Pai. Mais do que como o Senhor vai fazer, nós nos importamos mais com o seu agir e com a sua presença, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por essa noite ou por essa tarde que nós estamos aqui. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.